Olá, olá, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais um Clube do Livro, para a gente estudar mais uma história. E hoje a gente vai falar de uma história que é muito séria e grave. Porém, grave até a hora que a gente não coloca a luz da consciência na questão. E eu tenho um professor que eu gosto muito, que ele sempre fala isso: vamos ampliar a nossa consciência. E o que isso significa, Irlânia? Que toda vez que eu amplio a minha consciência, eu dou novas possibilidades para o meu mundo. Boa noite, Michele. Boa noite, Cris. Vamos chegando, povo lindo. E aí, hoje o nosso Clube do Livro, nosso livro que a gente está seguindo todas as quartas-feiras às 21 horas, é Mulher que Amam Demais. E hoje a gente vai falar assim: quando um vício alimenta outro vício. Hoje a gente vai falar um pouco sobre bulimia, anorexia, comer compulsivo, unido ao vício de amar ao outro, vindo de uma raiz de famílias que tiveram como base mães que comiam compulsivamente e pais que tinham vício de álcool. E aí, como a criança vivia num ambiente, né? Nós, quanto crianças, vivíamos num ambiente que as nossas necessidades não eram atendidas, a gente acabava que usava outras coisas para preencher. E no caso do exemplo que nós vamos usar no livro de hoje, ela começou a comer como a mãe. Ela começou a comer porque era para preencher um vazio. E muitas vezes a gente tem 50, 60, 70 anos. E quando a coisa fica terrível, a gente não consegue dar conta. A gente precisa de um chocolate. A gente precisa de um docinho. A gente precisa de... E se não, também a bebida, né? Eu só durmo se eu tomar uma bebida para relaxar. E não tem nenhum problema, tá? Você vai decidir na sua vida se você é uma pessoa que bebe ou não bebe. Isso não é o problema. O problema é quando a bebida te controla. Se não tiver a bebida, você não dorme. Se não tiver a comida, você não fica em paz. Se não tiver comendo, você não se concentra para fazer nada. E aí é muito interessante porque ela coloca aqui, né, neste caso da pessoa que ela colocou no livro, que essa pessoa tinha o vício de cuidar de um homem como pai, ausente e alcoólatra, e tinha o comer compulsivo como o da mãe. E isso transtornou a vida dela. E aí eu gosto de falar desta palavra transtorno, né? Aqui eu gosto de pensar aqui, ó. O DSM-5, que é a nossa bíblia do transtornos mentais, é o que a gente utiliza para definir, né? O que é um transtorno, o que não é. Ele diz que transtorno é aquilo que transtorna a minha vida ou a vida do outro. E tem pessoas que têm transtornos enormes, mas elas seguram com vícios, com o comer demais, com o vomitar, com o comprar demais, como o caso dessa menina, com o roubo, para preencher, para ter. Eu me gratifico tendo alguma coisa, mas eu não falo sobre a minha dor. Eu não identifico, não digo assim, olha, eu tenho um problema. Afinal de contas, existem famílias que não permitem a gente dizer assim, eu tenho um problema. Não pode dizer que tem um problema, não pode. A gente não pode falar que tem. Então a gente vai para a vida adulta se comportando como criança. A gente atende todo mundo, a gente resolve o problema de todo mundo, a gente gera soluções para todos, mas a gente não tem problema. E quando a gente começa mostrar os problemas, quando começa a dar problema no trabalho, a gente é demitido, ou a gente vai tomando advertência, ou colegas vão falando, olha, tá ruim, você não tá conseguindo, sua concentração tá péssima.
E aí, por conta do trabalho, porque você tem que comer, porque você tem que vestir, porque às vezes você tem filho, aí você procura ajuda. Então é muito importante a gente se olhar, colocar um espelhinho na frente da gente e olhar assim: caramba, o que eu preciso olhar para mim? Qual é a minha necessidade? E é interessante isso, que outro dia eu estava atendendo uma pessoa e eu perguntei para ela assim: quais as suas necessidades? Ah, eu tenho fome. Não, mas eu tenho fome, mas eu posso comprar comida. Não, mas eu tenho fome. Uhum, não, mas eu não tenho fome não. E aí eu falei: sua necessidade é só comer? Ela: não, eu tenho cama também. Eu durmo, eu tomo banho. E aí eu observei naquele atendimento que as necessidades daquela pessoa era só fisiológica. E nós não temos só necessidades fisiológicas. A gente tem a necessidade de atenção, de cuidado, de afeto, de se recriar, de se divertir. Necessidades humanas, não só fisiológicas. Necessidades humanas. Né? Qualquer bicho, qualquer animal tem necessidade de dormir, comer, tomar um banho. Não, o gato toma banho de gato, da língua, mas toma banho. E aí a gente às vezes se compara: não, eu comi, E aí se reduz a comer, dormir e tomar banho. Enquanto a gente tem tantas outras necessidades e possibilidades a explorar. Então vamos ao livro, porque a gente tem muita coisa para falar e o livro vai trazer muitas reflexões pra gente, ok? Primeiro verso, eu gosto muito dos versos, porque os versos nos conectam. E o verso também tira, verso, música, filme, poema, histórias, tiram a gente do lógico, matemático, racional, bater ponto, cumprir tarefa. Tira a gente dessa vida cronometrada, dessa vida funcional. Faz a gente pensar além dessa coisa que foi condicionada ao pensamento. Você pensa assim, você faz assim, você acorda, toma banho, se arruma, vai pro trabalho, pega o ônibus, pega o Uber, pega o carro. Essa coisa muito cronometrada. As histórias, os versos, as músicas, as prosas fazem com que a gente saia disso. Por isso que eu gosto. Há muita dor na vida. E talvez a única que pode ser evitada seja o que provém da tentativa de evitá-la. Nós não podemos evitar a dor. A dor é inerente do ser humano. Eu olhei para cá porque eu já ia pegar o livro do Viktor Frankl, que ele fala Em Busca de Sentido da Vida, que ele fala isso, esse livro. Se há algum sentido na vida, deve havê-lo também na morte e na dor. Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. É um trecho do livro que eu estou procurando aqui, não sei para que eu já decorei aqui, ó. Tá, está na página 7 do livro, ó. Que eu marquei. Por que, Irlânia? Porque faz muito sentido para mim, para as minhas reflexões. Em vez de eu pensar por que é que eu estou passando por isso, eu sempre me pergunto o que eu tenho que aprender com isso. E como que eu posso passar por isso mais rápido? Porque às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, reclamando, remoendo, e não sai disso, tentando evitar a dor. Mas a gente não tem como evitar. Por mais que eu e você vamos desprender de nós energia para evitar o sofrimento é inerente do ser humano e não tem o que fazer. Nós vamos sofrer, mas nós vamos aprender com o que acontece. Agora, qual é o sentido da sua vida? Você já pensou nisso? Qual o sentido da minha vida? Para que eu tô aqui vivendo esses 80, 90, 100 anos no máximo? Para que eu tô aqui? Tô aqui à toa? Tô a passeio? Tô aqui esperando o último dia chegar? O que eu tô fazendo aqui? Tô tentando evitar a dor. Tô tentando vir aqui viver no paraíso. São coisas que a gente precisa refletir pra gente parar de ficar evitando a dor. E se tem um desafio, eu preciso superar esse desafio.
E aí a gente precisa começar a se educar para encontrar essa solução. E aí ela começa, né? Na pior das hipóteses, nós mulheres que amamos demais somos viciadas em relacionamentos, viciadas em homem, acostumadas com a dor, com o medo e com o desejo. Freud vai dizer que a gente deseja, pega isso aí, ó. Se a gente deseja, é aquilo que a gente não tem. Logo, quando eu alcanço o que eu tenho, eu já quero outra coisa. Então, assim, é muito comum você querer muito um vestido. Você comprou o seu vestido, próximo, o que eu quero agora é maquiagem. Você não vibra, não comemora, não curte. Você desejou o vestido, desejou, gastou dinheiro, comprou. Próxima coisa, eu já quero outra coisa, aquilo eu já tem. E aí eu paro de desejar, porque eu já tenho. E agora? Agora eu vou para outra coisa, eu mudo meu foco. O vestido parou, agora eu vou para outra coisa. E isso a gente também acaba fazendo nos nossos relacionamentos. E aí a gente acostuma com a dor, com medo e com o desejo. E muitas vezes a gente acostuma que para viver um relacionamento tem que ser com dor. Para viver uma situação tem que ser com medo. E tem sempre que desejar algo que não está ao nosso alcance. Porque quando a gente alcança, a gente para de desejar. Como se isso não fosse ruim o suficiente. Às vezes, esse homem não é o nosso único vício. E aqui ela vai falar de outros vícios. Para bloquear os sentimentos mais profundos da infância, algumas mulheres que amam demais também se tornam dependentes de substâncias viciantes. Na juventude ou mais tarde, na idade adulta, começam a abusar de álcool, de drogas e tipicamente de comidas. Comem demais. Mulheres que comem demais. Deixam de comer ou fazem essas duas coisas para se desligar da realidade, se distrair e reduzir seu imenso vazio emocional. Então, assim, se eu tenho um vazio, eu preencho com comida. E aí você identifica e me conta se é real para você. Nós temos uma coisa chamada memória emocional. Aqui na minha casa tem algumas coisas que são peculiares da minha família. Bolinho de chuva, cocada, arroz doce. Coisas que eu como em outros lugares que eu não gosto muito, mas que o da minha avó. E meu pai faz tudo. Bolinho de chuva, cocada, igual da minha avó. Então, assim, um dia desse, eu mudei muito minha alimentação, regrei muito a minha vida. E aí, outro dia desse, eu fui pra lá e meu pai fez cocada. E eu comi 8. Minha irmã falou assim, meu Deus, mas que isso? Eu falei, nossa, eu me sentia como se eu tivesse sentado na sala da casa da minha avó, comendo a cocada da minha avó. E eu revivi aquele momento ao ponto de eu não ver o tanto de coisa que eu comi. Sabe aquela coisa quando você abre um pacote de biscoito, você come, você fala, ué, quem comeu meu biscoito? Você tava tão ali envolvida com o pacote de biscoito que você comeu tudo e não viu o tempo passar? Foi o que aconteceu comigo. Eu tava tão envolta nos sentimentos, nas lembranças, que eu fui comendo e minha irmã contou. Eu não contei, porque eu tava em outro planeta, eu tava em outro tempo. Sabe quando a gente, em hipnose, a gente chama de regressão. O que é regressão? É eu voltar no tempo. Eu voltei no tempo da minha infância para reviver aquele momento emocional. E aí eu comi 8 cocadas, minha irmã contando. E aí, quantas coisas a gente faz dessa forma para preencher um vazio? Vamos lá. Nem todas as mulheres que amam demais também comem e bebem demais, ok? Em psicologia a gente não fala tudo é sempre assim. É sempre desse jeito. Não, não é assim. Se alguém te falar que é sempre assim, não é ciência, ok? Não é desse jeito. E aí, mas para as que fazem isso, a recuperação do vício tem que ser associada.
Então, assim, a gente não fala e nunca vai falar. É sempre assim, é sempre desse jeito. Todas as mulheres que amam demais tem. Não, a gente não vai falar. Mas uma coisa é fatídica. Todas as mulheres que têm os dois vícios, quando tratar o abandono do vício, ela vai ter que tratar todas as compulsões, ok? Ela não vai poder tratar só o vício do que ama demais. Por que, Irlânia? Porque senão ela transfere. Aí aquele vício vai ficar mais intensificado. Porque todo vício é para preencher um vazio, ok? Eu amo demais, eu me dou totalmente, eu me entrego de corpo, alma e espírito. Ok, qual vazio que você quer preencher? Entende? Como absurdamente? Qual vazio que você quer preencher? Eu faço tudo por este homem. Outra frase de Freud que eu gosto muito, que é: todo excesso esconde uma falta. Então, tudo que você faz muito, qual é a falta que você está querendo preencher? E é importante você pensar, porque não é alguém de longe que tem que vir falar com você. Você pode se avaliar. Talvez você não consiga sozinha no processo. Carla, Priscila, Vânia, Elaine, boa noite. Eu já tinha falado com as outras meninas. Boa noite, povo lindo. E aí, a gente tem que pensar nisso, tá? Qual é a falta que eu quero preencher? E se são várias compulsões, nós precisamos tratar de todas, ok? Cada vez mais solitárias e isoladas. Por quê, Irlane? Nós mulheres temos uma coisinha. Quer ser perfeita para ser aceita. A gente quer parecer perfeita. Não é sobre eu ser perfeita, é sobre eu parecer perfeita. Então, eu sou perfeita. Então, quando eu tenho um vício, uma compulsão, eu tenho um desvio, né? Bebi demais, como demais, roubo, compro demais, eu não quero que as pessoas saibam. Porque a minha perfeição vai por água abaixo e eu serei julgada por isso. Então, eu não quero contar, ok? Então, a tendência é a gente ficar solitária e no isolamento. A gente vai se isolando para ninguém ver, para ninguém me julgar, para eu não correr esse risco. Eu vou me isolando. Um mecanismo de defesa que está relacionado, lembra lá dos capítulos anteriores? Controle e negação. Eu não quero mostrar, então nego. Eu sei que é, mas eu finjo que não sei. E eu controlo. E qual a forma de controlar? Não mostrando. Porque eu não sou julgada. Bora lá. Como nós nos sentimos péssimas em relação a nós mesmas, queremos um homem que faça com que nos sintamos melhor. Como não conseguimos nos amar, precisamos que ele nos convençam que nós somos dignas de amor. Até dizemos a nós mesmas que com um homem certo não precisaremos tanto de comida, álcool e droga. Pensa nisso. Você já ouviu isso? Ah, eu tô assim, porque esse relacionamento, se eu tivesse um homem certo, eu não teria isso. Eu não precisaria comprar tanto, não precisaria beber. É porque eu fico perturbada com isso, aí eu preciso preencher, sabe? É o meu ganho secundário, é o que eu ganho pra... A gente fica racionalizando os nossos vícios, os nossos maus comportamentos. Usamos os relacionamentos do mesmo modo que usamos as substâncias, para acabar com a nossa dor. Quando um relacionamento nos desaponta, voltamos mais freneticamente para a substância, de que abusamos em busca de alívio. Criamos um círculo vicioso quando a dependência física de uma substância é exacerbada pelo estresse de um relacionamento doentio. E a dependência de um relacionamento é intensificada pelos sentimentos caóticos produzidos pelo vício físico. Então, é uma retroalimentação. Eu preciso das substâncias, eu preciso do relacionamento. A substância não dá conta, e aí o relacionamento também não. E aí eu fico sempre me viciando. Isso
dentro do nosso corpo existe uma farmácia interna. Toda vez que eu me encontro com uma substância, toda vez que eu vivo aquela briga de novo, toda vez que eu vivo um momento estressor, eu estou liberando a adrenalina, né, que eu fico acelerada, ó, e dopamina, eu fico ativada e de certa forma alegre. Então, assim, nós precisamos encontrar outras formas de conseguir isso sem a dependência da substância ou da pessoa. E existem outras formas. Enquanto tendemos a fugir de nós mesmas e evitar nossa dor, permanecemos doentes. Quanto mais procuramos meios de fuga, mais doentes ficaremos. Porque combinaremos vícios com obsessões. Ó, junto. Vício com obsessão. Acabaremos descobrindo que nossas soluções se tornaram nossos problemas mais sérios. Olha como o vício e a dependência é uma solução, sim, que você encontrou, mas totalmente disfuncional, que não faz bem e que não te impulsiona para a vida. Muito pelo contrário, te deixa atrofiada, ok? Precisamos desesperadamente de alívio e não encontramos nenhum. Às vezes começamos a ficar um pouco loucas. Ó, pega o livro lá, lê o capítulo, porque é muito importante você ter um encontro com essa leitura no seu silêncio. A Vânia falou, verdade, Irlane, às vezes preenchemos com os nossos pets, os filhos de 4 patas. Verdade, Vânia. Às vezes as pessoas, elas fazem isso e elas vão... eu conheci uma colega da psicologia que ela tinha 34 gatos. Todo excesso esconde uma falta. Lembra lá? Não fui eu que falei isso, é Freud que falou. Freud disse isso, eu só tô repetindo, ok? Freud disse que todo excesso esconde uma falta. A pessoa tem 34 gatos dentro de um apartamento. Será que tá equilibrado isso? E eu não tenho nada contra os gatos, ok? Não tenho. Mas 34 eu acho um cadinho demais, né? E eu não sou a régua que mede o mundo, tá, povo? Não sou a régua que mede o mundo. Cada um dará conta de si. Mas assim, a gente tem que avaliar. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tenho tanta coisa? Por que eu, sabe? Por que eu tenho mais? Por que eu tenho 87 vestidos, 62 calças jeans, 15 blusas brancas, 13 blazers pretos? Porque, assim, às vezes a pessoa, ela conta e ela sabe te dizer. Eu não sei, eu não sou essa pessoa, ok? Não sou eu dizer. Mas tem gente que sabe. Ela sabe catalogar, assim, o que ela tem. E ok, isso é organização. Mas quando está excessivamente, aí a gente tem que ver. E a gente está na era do minimalismo. Eu vou postar aqui o livro que eu li, que eu amei, do minimalismo. Amei esse livro. Por que, Irlane? Porque, cara, é libertador. Libertador. Libertador, libertador. Boa noite, povo lindo. Gracília, parabéns, 55 anos, ó. Coisa linda. E aí, gente, é muito importante a gente perceber se os nossos comportamentos são para esconder uma falta. Porque enquanto eu não olhar aquilo como um problema, eu não vou conseguir resolver aquela questão. Eu não vou colocar luz na minha escuridão, ok? Eu gosto de brincar assim, espírito, venha para a luz. É isso. Às vezes a gente tá, ó, uma cobra cega, assim, tateando e andando no escuro. E a gente precisa ir ampliando a nossa consciência. Para quê? Para que o nosso espírito habite na luz.
Elisete, boa noite, boa noite. Exatamente isso. E vamos lá. Eis aqui ela contando por que ela foi pra terapia, ok? Meu advogado disse pra eu vir. Eu não vou ler essa parte, tá? Eu vou contar pra vocês a parte porque eu já li. Ela foi pega roubando, por quê? Porque o vício começou com vício em homens, depois o vício também era em compulsão alimentar. Ela tinha as marcas no dente e na fala de bulimia, porque a pessoa que ela provoca muito vômito, ela fica com a gengiva parte de cima machucada e a fala muda. E a mão também fica cortada em alguns pontos. Então, quando a gente recebe um cliente assim, a gente olha, observa detalhes, né? Porque a gente faz uma avaliação corporal da pessoa. Eu costumo dizer assim, eu estou te ouvindo, pode falar. Porque é isso, né? Eu não tô só te ouvindo, eu estou te ouvindo, fala comigo. Então eu tô vendo como você fala, como você pronuncia, o seu timbre, como que a sua voz fala, sai. Sua voz é infantilizada, sua voz é embargada, sua voz é tensionada. Tudo, como é sua expressão, se você se expressa ou não. Tudo isso a gente está avaliando, porque faz parte da sua avaliação. Porque você é uma pessoa integral, ok? E o seu corpo fala muito mais do que as suas palavras. Então, ela chegou lá com essas marcas. E a psicóloga olhou para ela e falou assim, olha, tá, por que você tá aqui? E aí ela foi pega roubando. Ela foi pega roubando e a psicóloga foi questionou ela, mas por que? Não, eu peguei um negócio na farmácia, esqueci de pagar, não tava roubando não, mentira. Mas eu tenho que vir aqui em 3 sessões. E isso é muito interessante. Em alguns casos de justiça, eles vão condicionar, tá? Eles vão condicionar bariátrica, não, bariátrica você não vai pra justiça, ok? A não ser que for pelo SUS, que tem um processo administrativo para você conseguir sua cirurgia finalmente, né? Então é um processo ali. Mas bariátrica comum, né? Você tem um termo que você tem que passar por várias áreas para autorização. Então, uma delas você tem que passar pela avaliação psicológica. Mas, quando você tem, sei lá, quem vai ficar com a guarda da criança, você foi acusado de alguma coisa, você tá respondendo um processo igual dessa moça, né, que roubou, para avaliar por que ela roubou, né, o que aconteceu, enfim. Algumas coisas você tem que passar pela avaliação psicológica. E no caso dela, ela foi passar por isso e ela tinha que obrigatoriamente, e geralmente a justiça traz isso, né, que você tem que passar por tantas sessões, ou pela uma avaliação psicológica, ou enfim, vai vir lá o que você tem que fazer no processo, né, psicológico. E ela tinha que ir a 3 avaliações. E quando a psicóloga devolveu, ela devolveu dizendo para o advogado que sim, ela precisava de um processo contínuo. Que o caso dela não era era 3 avaliações. E aí ela teve que fazer, ela não gostou, mas ela teve que fazer. E aí, por quê? Porque ela tinha bulimia, que evoluiu para uma anorexia. Então, no começo, ela fazia o vômito, porque ela precisava se manter magra, porque ela fala o seguinte, até os 15 anos de idade, ela comia compulsivamente como a mãe, mas ela não engordava. Depois dos 15 anos, ela comia, porque o corpo dela já tinha acostumado a comer muito, mas aí ela começou a engordar. Então, para não ficar gorda, o pai começou a ofender ela, falar, você tá feia, você tá esquisita, você tá gorda, você tá igual a sua mãe. E aí ela começou a fazer o quê? Começou a fazer o vômito. Usou algo disfuncional para ficar magra e ter a aprovação do pai, ok? E aí a terapeuta falou, não, ela realmente precisa de uma reabilitação. E ela precisa de um acompanhamento contínuo. E aí ela vai para esse processo, ok? Irlânia, é fácil? Não, mas alguma coisa tem que acontecer na nossa vida
para a gente mudar os nossos padrões. Às vezes é um filho que pede. Às vezes é um filho que começa a adoecer. Às vezes é alguém que morre muito próximo e você vê que a pessoa morreu com o mesmo sintoma que você. Às vezes é um infarto precoce com 30 anos. Algo que um colega de trabalho que fala, você vai ser demitido se você continuar assim. Não importa porque você mudou. O importante é que a luz começou a cair no seu mundo e você identificou que era uma luz e procurou uma forma de ir para a luz totalmente. E não é que as pessoas são iluminadas totalmente, não são. As pessoas vão se iluminando. E o Bert Hellinger tem uma frase que eu amo, que é: o perfeito, a busca pela perfeição é a morte. Porque o que está vivo é inacabado. Nós estamos em evolução. Nós não estamos buscando a perfeição. Nós estamos evoluindo. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Não estou buscando a morte. Eu estou buscando a minha evolução. Irlânia, eu vou ficar perfeita? A perfeição é a morte. O inacabado é a vida. Enquanto eu viver, eu não serei perfeita. E aí, escreve aí, você não precisa ser perfeita para ser aceita, ok? E aí, a psicóloga, passando por esse processo, né, de resposta à justiça, ela falou: preciso saber mais de você. E pediu por gentileza que ela pudesse falar mais sobre ela. E aí ela começa a contar que a mãe era essa mulher que comia compulsivamente e que o pai era um homem magrinho e que não ficava em casa. E quando ficava em casa, era em brigas, maus tratos, e ela comia para anestesiar aquela tensão toda que o ambiente fazia. E quando a gente adota um hábito, aquele hábito se torna a nossa vida, sangue, ó, DNA. Lá eu consigo apagar com a borrachinha um hábito, com a borrachinha aqui. Eu consigo apagar com a borrachinha um hábito? Não consigo. Eu consigo criar novos hábitos e fortalecer aquele novo hábito para substituir. Isso eu consigo fazer. Apagar aquele que eu não gosto, não vou conseguir. Mas eu consigo fortalecer um novo hábito ao ponto daquele tornar a minha forma de viver. Por isso que alguém que nunca malhou, começou a malhar, por 6, 7 anos ela começa a malhar. De repente ela para, aí começa a ficar barrigudo, aí começa a não querer ir, Por quê? Porque o hábito de lá atrás, de 6 anos atrás, começa a gritar. E aí você tem que falar: acorda, levanta e vamos lá, que 6 anos você já venceu. E aí logo a memória muscular volta, o corpo começa a definir. Por quê? Porque você instala um hábito também. Você só precisa fortalecer e não desistir de fortalecer. Mas eu acredito, e eu tenho ouvido pessoas que são do esporte, que elas não acordam iluminadas e falam assim: irei malhar hoje. Eu nunca escutei ninguém falar isso. Não é. É uma escolha pessoal. E nós temos que escolher por nós todos os dias. Ilane, se eu não escolher por mim, eu não faço nada. Se eu não escolher por mim, eu não leio um livro. Se eu não escolher por mim, eu não faço uma salada. Se eu não escolher por mim, eu não vou malhar. Minha amiga Yasmin veio aí ontem e eu fui pro CrossFit. Hoje eu não consegui porque eu tinha médico. Mas assim, não consegui em outro horário. Mas amanhã tem que ir. Amiga, vamos estar lá no nosso CrossFit. Por quê? Porque a gente precisa cuidar da gente. Felizmente, havia bastante tempo entre a primeira consulta e a data em que o caso seria finalmente julgado. E como ela sabia que eu mantinha contato com o advogado, tentava parecer boa cliente. Lembra lá que eu falei? Se esconder, negar, parecer boa, não ser julgada, né? Quando foi sentenciada a 6 meses de reclusão e total restituição do que roubara, e mais 40 horas de serviço comunitário que cumpriu.
uma instituição social para meninas carentes. Ela estava se esforçando tanto para ser sincera quanto se esforçara para esconder que era e o que tinha feito. A verdadeira história de Brenda, que no início ela revelou muito hesitante e cautelosa, começou a surgir durante nossa terceira consulta. Ela parecia muito cansada e tensa, e quando eu lhe disse isso, admitiu ter tido dificuldade em dormir naquela semana. Perguntei o que havia acontecido para lhe tirar o sono. Primeiro, ela culpou o futuro julgamento, mas essa explicação não me soou totalmente verdadeira, por isso insisti. Você está preocupada com mais alguma coisa essa semana? Porque as nossas preocupações, elas tiram o nosso sono. Vou trazer outra frase do Bert. Bert fala que quando a gente não dorme é que a gente está vigiando alguma coisa. E eu sempre pergunto para mim também, Irlane, você não está dormindo? O que você está vigiando? E eu pergunto para você que está me ouvindo, se você não está dormindo, o que é que você está vigiando? E aí ela falou, ela estava um pouco, ela esperou um pouco, mordendo de um modo determinado e sistemático seus lábios, indo do superior ao inferior, e depois novamente ao superior, então falou. Finalmente, pedi ao meu marido para ir embora, e agora gostaria de não ter feito isso. Olha aí, nossas decisões que trazem insegurança e frustração. Ela falou para o marido ir embora. Por quê, Irlane? Porque ela casou. E aí tem um dado muito interessante, né? Ela foi para a faculdade. Quando ela chegou na faculdade, ela se envolveu num grupo cristão da faculdade, um grupo religioso na faculdade. E aí, num grupo religioso, geralmente a gente se envolve e não bebe, não fuma, não usa droga. Tem as regras do grupo religioso. E aí, ela e ele estavam lá. Mas por causa do grupo, os dois não faziam o que faziam. Ou pelo menos não falavam o que faziam. E aí, quando eles se casaram, as máscaras começaram a cair. Porque enquanto eu não convivo todo dia com a pessoa, que eu não divido a vida com a pessoa, eu consigo esconder muita coisa e o outro também. Quando a gente vai viver a vida junto, Irlane, aí as máscaras caem. E aí o que aconteceu? Ele começou a beber, usar droga. Ele era um delinquente. E ele tinha muitas mulheres. E aí ela descobre nesse meio tempo que o pai dela, em vez de ser magricela e beberrão, ele também tinha outras mulheres. E aí ela revivendo a mãe que comia compulsivamente e um marido que saía para beber e tinha outros relacionamentos. A mesma história. Entende? E aí o que aconteceu? Quando ela mandou o sujeito embora, ela se decepcionou. Porque ela falou assim, não, eu preferia ele aqui comigo, mesmo sabendo que ele estava com outra pessoa, a não ter ele aqui. Eu não sei se você já ouviu isso, se você já viveu isso, mas faz sentido que às vezes a gente prefere aquele ruim que a gente já conhece a se abrir para o novo, porque aquilo a gente já acostumou. E tem uma síndrome de Estocolmo, né? Que é uma síndrome que aconteceu, que foi um sequestro, no qual as pessoas que foram sequestradas, na hora que a polícia pegou os sequestradores, elas começaram a tentar proteger os sequestradores, porque elas se afeiçoaram a ele. Então a gente faz isso. Uma mulher que ama demais é uma mulher que se afeiçoa à dor que ela sofre. E ela tenta proteger aquele que a faz sofrer. Por mal, Irlânia? Não é por mal. Mas é por falta de autoconhecimento. Por falta de saber que ela é mais do que migalhas de amor de alguém que a faz sofrer.
eu era muito mal-humorada. Olha ela se culpando pelo sujeito tendo ido embora ou tendo arrumado outra pessoa. Eu era muito mal-humorada, retraída, mas era assim porque ele me criticava demais. Se quer que eu seja carinhosa com você, tem que ser carinhoso comigo. E me dizer coisas agradáveis em vez de me dizer o quanto sou terrível, burra e feia. Ela, além de dizer que ele era assim por causa das coisas, ela estava falando pra ele como que ele tinha que tratar ela pra ela não ser daquele jeito. E essa novelinha aqui do livro, né? O livro, Mulheres que Amam Demais, né? A novelinha do livro, se a gente for pegar essa novelinha aqui, essa novelinha acontece o tempo todo nas TVs da nossa vizinhança e às vezes na TV da nossa casa. Na TV ao vivo, sabe? Aquela TV que nós ensinamos, que a gente entra para fazer o papel da atriz principal. E a gente precisa se avaliar. Não estamos realmente separados, só damos um tempo. Olha a negação. Um do outro. E Rude, que é um marido dela, realmente não é crítico. Acho realmente isso. Às vezes estou cansada quando volto para casa do trabalho. E não quero cozinhar, principalmente porque ele não gosta da minha comida. Prefere a comida da mãe dele. Às vezes se levanta para ir à casa dela e só volta 2 da manhã. Simplesmente não tenho vontade de me esforçar para fazê-lo feliz, quando nada adianta. Mas isso não é assim tão ruim. Muitas mulheres passam por coisas piores, né? A justificação. O que faz nessas 2 horas que ele vai para casa da mãe? Aí ela devolve. Não pode ficar na casa da mãe? Nem quero saber. Aí ela fala, acho que sai com a namorada, mas não me importa. Acho melhor quando sai e me deixa em paz. Muitas vezes, quando ele finalmente volta para casa, fico puxando briga. E fico mais pelo fato de que essas brigas me deixam muito cansada para trabalhar no dia seguinte. Então, assim, o quanto que uma coisa retroalimenta a outra. Você vai lembrar, e se você não lembrar, volta lá nas quartas-feiras, que aí a gente falou sobre a dança, né? O capítulo da dança perfeita, que é uma dança, ok? A gente está estudando o livro Mulheres que Amam Demais e a gente falou sobre isso. O fato de elas estarem quase gritando para se fazerem ouvidas só a faz criar mais situações difíceis em sua vida a fim de sufocá-los. E muitas vezes é isso, a gente está gritando para ser ouvida. E aí, a terapeuta pede para ela falar sobre a comida. Fale-me sobre você e a comida. E aí ela vai falar. O que quer que eu diga? Como sobre mim a comida, né? Tem assunto que a gente não quer falar mesmo, não. É normal isso, tá? Não quero falar sobre isso, ó. Eu lhe disse que sua aparência me alertava e falei sobre a etimologia dos distúrbios alimentares. Eu falei um pouco aqui no início. Você chegou agora, vamos olhar lá sobre anorexia, bulimia, compulsão alimentar, que são coisas que retrata neste capítulo, ok? Que é o que estava acontecendo com a Brenda neste capítulo. E aí, a Brenda, ela aprendeu a isso. E ela justificava também esses maus tratos, tá? A ela não ser magra, a ela não ser bonita. E quando ela saía com ele, que ele olhava para as mulheres, que ele olhava para mulheres bonitas, mulheres arrumadas, ela justificava o olhar desse homem para outras mulheres assim, mas também eu não me cuido, né? Mas eu também não tô tão bonita assim, né? Não, deve ser culpa minha. E aí é muito importante a gente pensar nisso. O quanto que a gente justifica os maus tratos que a gente sofre, colocando a culpa em nós. E é interessante, né? Eu fui na Disney e aí na Disney é muito engraçado. Nos Estados Unidos, quando eu cheguei no aeroporto, eu já observei isso.
as pessoas lá, a gente vê muito em filme e escuta falar muito sobre a questão do corpo, né? As mulheres são muito grandes, obesas, e os homens, assim, malhados, com o abdômen trincado. E eles passeiam no parque e a obesidade faz parte dos lugares, assim. A obesidade, a deficiência, idoso no parque. Eu achei isso muito legal porque é acessibilidade, né? Porque a gente, idoso vai pro parque. Não, idoso tem que ir pro parque. Você tá vivo, você vai pra qualquer lugar, né? Mas lá a cultura faz isso. Mas isso me chamou a atenção, né? Dos homens bonitos, malhados e as mulheres muito obesas. Mais do que aquelas que a gente vê aqui. E eles... assim, um relacionamento bonito, de amor, de afeto. E eu achei muito interessante, porque aqui no Brasil, às vezes, a gente escuta até as colegas falando: nossa, mas cara bonita, a mulher nem se cuida, mulher obesa, não sei o que. E a gente justifica, às vezes a gente fala isso pra gente. Nossa, mas também olha a barriga. Você olha no espelho pegando assim, ó. Eu olho pra cá como se você estivesse vendo o espelho que tá aqui, né? Mas assim, se olha no espelho... falando, né, a barriga, olha minha barriga, ela tá grande, olha que coisa, e a gente fica se martirizando, se punindo e justificando. Olhou pra outra pessoa porque a minha barriga tá grande, olhou pra outra pessoa porque eu não tô de maquiagem, olhou pra outra pessoa como se tivesse motivo para olhar, para mexer, para te desrespeitar, porque sei lá o que. E o quanto que a gente também não tem essa devolutiva para eles, né? Às vezes a mulher toda impecável, com o abdômen trincado, malhada, e o cara todo obeso, sem saúde. E ok, a gente não fala isso, entende? E aqui no livro eu tô tocando nesse ponto, porque no livro fala isso, ela justificando isso, sabe? E aí, por trás de todo o comportamento compulsivo, compro demais, como demais, bebo demais, amo demais, protejo meu filho demais, tem uma falta. Eu só preciso descobrir qual é essa falta. E aí, outro ponto que eu coloquei aqui, que traz aqui, né? São os segredos familiares. Toda família tem os seus segredos. A nossa família tem os seus segredos. Tem os segredos que a gente não conhece, que não chegou para nós, que alguém segurou pra gente não saber, mas acaba que os mais velhos vivem pela proteção, e a gente vive por aquilo, mas a gente não sabe por quê. Então, assim, é muito importante a gente pensar isso, né? Nos segredos familiares. Mas o quanto que nós vamos estabelecer novas formas de sermos família. Entende? E buscar ajuda, buscar terapia, fazer uma constelação familiar, buscar formas de vivermos mais fluido, sem barreiras, porque às vezes parece que nós somos uma grande represa cheia de pedra no caminho, assim, ó. E a água vai ficando ali e vai voltando, o tempo todo a água voltando, porque ela não consegue fluir, porque as barreiras estão ali impedindo. Não sei se você já se sentiu assim. Uma represa que não flui. E por que não flui lá, né? Porque tem uns negócios travando lá. E o que é isso? Eu não sei. Mas a gente pode descobrir. E existem formas. A gente tem formas terapêuticas. A gente tem a constelação. A gente tem vivências que podem desobstruir esse caminho pra você viver a sua vida. Porque a vida é sua e você só tem essa. E a outra? Não sei se você vê, mas se você vier na outra, você vai vir com outro nome, com outro DNA. É nessa que você tem pra resolver. É nessa que tem pra escrever a história. Entende? É nessa, não tem outra pra você resolver. É essa. Pra você ter essa identidade, esse CPF, esse nome, é essa aqui, ó. Os problemas não existiriam a menos que ela os expressassem em palavras. Não admira que se agarrasse tenazmente às mesmas mentiras e invenções que a estavam destruindo, e não admitia
que fosse tão difícil para ela estar em terapia. Lembra que eu falei lá que ela se sentia sozinha e que a mãe dizia: você não tem problema, você não tem problema. E quantas vezes a gente escuta isso? Você não tem problema, para de palhaçada. Eu falei semana passada aqui, as crianças da África com fome, né? Você tem o que comer. E como se... Cara, é muito interessante, né? Você tá na alfabetização, você vai ter um primeiro ano agora, né? Primeiro dos 9 anos do ensino fundamental, você vai ter os desafios de aprender a ler. E aquilo é muito difícil. É muito difícil, é sobre-humano, assim. É muito difícil, você não sabe ler, você não conhece nenhuma palavra, você não sabe tabuada, você não sabe nada, você tá tateando no escuro. E aí você evoluiu. Você evoluiu, você evoluiu. E aí você vai fazer o Enem. O Enem vai te exigir ficar 4 horas e meia de um dia, 5 horas e meia do outro, fazendo 200 questões, sei lá, fazendo uma redação e se virando nos 30 pra você passar no vestibular. Passou no vestibular. Aí eu tive semestre que eu tinha 12 matérias. E fazia 12 matérias, dava conta em relatório, escreve não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí chega a monografia. E faz monografia, escreve, manda pro orientador. O orientador volta com um monte de coisa. E volta. E são os desafios da vida. E vou pro mestrado. Cada vez que eu vou pra uma etapa do saber, eu tô falando na área acadêmica, escolar, né? Dentro das outras áreas a gente tem as dificuldades. Cada vez que eu vou evoluindo, aquela evolução me traz um soco no estômago. E como que eu olho para uma criança e falo: você não tem problema, o problema é quem paga boleto. Quem disse que aquela criança não tem problema? Você esqueceu que você aprendeu a ler e foi difícil pra caramba? Que você ficava nervosa assim? E que talvez você tenha ido ler na frente da turma e gaguejou e alguém riu de você e você até hoje não consegue ler em público? Então, assim, a gente não pode menosprezar a dor de ninguém, porque tá todo mundo sentindo dor em alguma área da existência. Irlânia, o que eu faço? Respeita a sua dor. E ela coloca aqui: você não tem problema. Não tem problema. A mãe dela fala: não tem problema. E aí ela se sentia sozinha, ó, sozinha em meu quarto, no meio de uma farra alimentar. Percebeu que podia vomitar. Encontrou uma solução. Primeira solução: comer. Comer, comer. Comer, comer. A segunda solução: vomitar. Buscando soluções. Buscando acabar com a dor. Buscando resolver um problema com outro problema. Talvez a sua vida tá assim também. Você tá buscando. Você tá aí no anonimato, sozinha no seu quarto, buscando. Chorando no travesseiro, assim... Sabe? Chorando no chuveiro pra ninguém ver que você tá chorando. E é isso. Quantas de nós passamos por isso e passamos e talvez venhamos passar em alguma área e ficamos nos fazendo de forte ali, ó. E aí é importante pensar, porque o grupo religioso de que eles fizeram parte, né, às vezes maqueia as verdades. Por que, Irlane? Eu já ouvi falar isso, assim: eu amo calça, mas eu ia numa igreja, eu ia sei lá, que todo mundo usava saia. Aí eu não ia, né, porque eu me sentia fora. Ok. Aí você botava sua calça e pronto, me sentia dentro. Dentro de quem? Das pessoas que estavam ali, de você se sentia dentro. Você sentia dentro em outras partes, ok? Por isso você ia. Mas na questão da calça, não. E aí é interessante que ela ficou lá, entrou pro coro, né? Se envolveu naquela vida. Enquanto tava ali os dois envolvidos, ok, o castelinho tava pronto. E quando foram se afastando, o castelinho desmoronou. Então, assim, não tem nenhum problema de você encontrar um abrigo religioso, não tem nenhum problema. Mas se isso é o que te motiva a ficar na linha, você vai ter que ficar lá. Porque se você sair, você desanda tudo. Entende? Faz sentido isso? Enquanto eu tô ali com todo mundo falando a mesma língua, usando a saia, eu tô lá.
E se eu sair, Lana? Se eu sair? Por quê? Porque não foi de dentro para fora, foi de fora para dentro. Eu mudei tudo aqui, ó. Eu pertenço a esse grupo. E aqui dentro? Mentira. Irlânia, e é errado? Não. Só que você não vai conseguir sustentar sozinha. Sem pertencer, entende isso que eu tô falando? Se eu pertenço, eu tô alinhada. Se eu não pertenço, eu desalinho. A mudança não foi minha, a mudança foi porque eu tava com bengalas. É como uma vez foi engraçado, né? Eu cantava num coral e aí tinha uma moça tão desafinada, mas tão desafinada, pensa. E aí pra cantar perto dela você tinha que fazer assim, né? Porque ela era muito desafinada. E ela ficava assim: porque eu canto no coral de 2.000 vozes. Porque eu canto no coral de 2.000 vozes. Eu falei, nossa, 2.000 bengalas, né? Porque com ela cantando, você não escuta, né? Com 2.000 vozes, você não vai escutar a voz dela na multidão. Mas ela era muito ruim. Num grupo de 2.000 vozes, não fazia diferença. Mas num grupo de 30, nossa. Entende? Então, assim, o quanto que a gente não pode fazer aliados, sabe? Bengalas. A gente tem que fazer amigos. Pessoas que, inclusive, vai puxando a orelha pra gente crescer. Porque se for pra ficar igual... E isso também, ó, eu cheguei lá, todo mundo usa saia, pra pertencer eu uso saia. Então se eu tenho um problema, eu fumo, eu não vou falar. Por que eu não vou falar? Porque alguém... Ó, a Karen, fuma, a gente tá aqui. Você tá aqui há 6 meses, você ainda fuma? Você tá aqui há 1 ano, você ainda... Poxa, ninguém fuma aqui, entende? Medo do julgamento. E a gente vai fugindo, né? E aí ela se apaixonou tanto pelo sujeito quanto pelo grupo. E paixão é uma ilusão que cada um projeta na sua mente. Ok? E a gente precisa cuidar da nossa mente. Pra quê? Pra não fazer o que a Marília Mendonça falou. Me apaixonei pelo que inventei de você. Por quê? Porque é isso. A gente se apaixona pela nossa mente. Irlânia, penso exatamente assim. Nada pode ser imposto, tem que vir de dentro. Amei sua maneira de explicar. Obrigada, Estela. É desse jeito. Vamos juntas aí. E é interessante, né? Porque às vezes a gente vai levando as coisas até uma dor ser uma dor muito, 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 muito grande. Naquele momento que a gente precisa de um apoio, a gente grita e não tem ninguém do nosso lado. E o que aconteceu com a Brenda foi o seguinte: um dia o marido dela saiu de casa para passear, que ele sai para passear, né? No bosque enquanto seu lobo não vem. E aí ela tem um aborto espontâneo, que ela estava grávida. E ela sozinha teve que cuidar dela. Naquele momento ela precisava de alguém. Ela precisava. Ela precisava de alguém para abraçar ela, para apoiá-la no meio do desmontar de um sonho. Ela tinha um sonho também, que era a maternidade. E aí, ele não tava lá. E aonde ele tava? Por aí. Por aí. Que ele não dava satisfação. E aí ela teve que se recompor, levantar. Entende? Só que aí é interessante, porque a terapeuta aqui, ela faz um alinhamento, né? Para que a Brenda, ela estabeleça esse caminho de desenvolvimento. E aí ela começou frequentando um grupo que tratava de alcoolismo, porque ela tinha um problema com alcoolismo a vida inteira. E finalmente o alívio de compulsão anônima, né? Os compulsivos anônimos. E aí, coalcoolismo. Ela era coalcoólatra. A nosso caso clínico do livro Mulheres que Amam Demais, tá, gente? O livro Mulheres que Amam Demais, que a gente tá falando dele. E aí ela começou a fazer parte desse grupo, Comedoras Compulsivas Anônimas. Aquelas mulheres que comem para suprir as suas dores. Então, ele gritava com ela, ela ia comer. Ele saía e não dizia para onde ia, ela ia comer.
ela ia pagar as contas, não conseguia pagar as contas, ia comer. Tudo que não conseguia dar conta, comer, ok? E aí ela foi aprendendo. E aí ela pensou assim, né? Enquanto seus sentimentos, a terapeuta falando, enquanto seus sentimentos estavam embotados por um distúrbio alimentar, ela não pôde começar a cuidar de si mesma. Por quê, Irlane? É porque ela tinha uma bengala. Ela não olhava para a dor porque ela tinha uma forma de maquiar a dor. Então, enquanto estava ali escondido, maquiado, ela não conseguia. Tomar decisões sábias sozinhas é realmente viver a própria vida. E não viver pelos impulsos e compulsões é viver a própria vida. É você assumir as rédeas da sua história. Apesar do fato de ter estabelecido limites a cada hora sobre o que comeria ou não, Brenda nunca estabelecera limites sobre o que os outros podiam fazer ou dizer para ela. Olha isso. A Brenda, ela entendeu assim, ó. Eu comi demais, então eu vou fazer vômito. Eu comi demais. Não, eu tô estressada que meu marido não chega, eu vou comer. Aconteceu isso, ele gritou comigo, eu vou comer, eu vou beber, eu vou, né, fazer alguma coisa para distrair a minha mente. Mas ela nunca colocou limite. Até aqui você pode ir. Você não pode gritar comigo. Você não pode falar direito comigo. Você não pode falar desse jeito comigo. Para se recuperar, teve que começar a definir o ponto em que os outros terminavam e ela. Uma pessoa autônoma começava. Também teve de se permitir ficar zangada com os outros. Olha isso. Não apenas consigo mesma, o que fora seu estado crônico. A vida inteira ela ficava zangada consigo. E o outro não, sou boazinha pra todo mundo. E pra mim não, ó, mão de ferro, punição comigo. E com o outro, tão boazinha, tá aí. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. É isso aí, eu faço tudo pro outro gostar de mim. E eu me maltrato. O Al-Anon ajudou a ver as raízes dos problemas entre a família de origem e também lhe deu ferramentas para entender tanto os distúrbios compulsivos de seus pais quanto a forma como as doenças dele afetaram. Lá, aprendeu a se relacionar com os pais de modos mais saudáveis. E é muito isso, tá? Eu quero muito que você entenda que seu pai e sua mãe é o que é. Meu pai e minha mãe também é o que é. E eu não preciso lidar com o que eles são negando, nem lutando contra. Mas eu posso aceitar e fazer diferente. Isso é muito importante. Irlane, minha família não é perfeita. Nenhuma é. E se alguém no mundo diz que a família é perfeita, sei não, hein? Todo excesso esconde uma falta. A gente precisa pensar nisso. Randy se casou de novo no momento em que o processo de divórcio terminou. Mesmo declarando pelo telefone na noite anterior à cerimônia que realmente só a desejava a Brenda. Quer dizer, o sujeito ligou para ela para dizer que só desejava ela e casou. Você já ouviu essa história? Eu já ouvi, tá, gente? Já ouvi. Aquela conversa fez Brenda entender melhor a incapacidade de Randy de honrar seus compromissos e suas necessidades de procurar constantemente um modo de evitar qualquer relacionamento em que estivesse. Como o pai dela, ele era um peregrino que também gostava de ter uma esposa e um lar. Preste atenção nisso. Às vezes, a pessoa que a gente convive, ela tem a necessidade de ter uma esposa e um lar, mas ela não quer compromisso. Ela quer ter esposa e lar aqui, fixo, mas ela quer sair por aí, passeando, viajando, brincando. E aí volta pra casa, depois sai de novo, aí passeia, viaja, brinca, aí volta pra casa. Entende? Isso tá com você o problema? Não, tá com outro problema. Só que você ou se adapta, tudo bem, eu vou viver assim, ou você fala, o limite pra mim não é possível. E se você não consegue mudar, eu não vou viver assim.
Porque você corre riscos. Você corre riscos de doença. E doença não é só HIV, não. É HIV, HPV, hepatite. Uma série de doenças. Doenças emocionais também. Emocionais. A gente se liga às pessoas que a gente se relaciona. E às vezes você não se ligou a ninguém, mas a pessoa se ligou e trouxe pra você, né? É muito importante a gente pensar nisso. Por quê, Irlane? É porque você não precisa carregar o que nasceu, né? O nosso, tá? Eu penso assim, o nosso, da nossa família já é tão difícil. Imagine o que a gente nem sabe. Ela chegou um momento da terapia que ela não era mais tão magra, que ela não fazia mais vômito, que ela grita: eu sou normal, eu não sou magra, eu não sei, nem sou gorda, eu sou normal, eu sou gente. Rindo de si mesma e sabendo que nunca será nem gorda, nem magra, nem nada, só será humana, normal. Ó, seu distúrbio alimentar é uma doença crônica e que exige respeito. Mas agora ela já olha pra isso, entende? Antes ela fugia disso, agora ela já olha pra isso, então ela sabe qual é o calcanhar de Aquiles, onde dói, qual o sapato que ela tem que usar, entende? Quando você tá lá, ó, com esporão de galo lá, até, o médico, não, esporão de galo é aqui, esporão lá no pé. O médico vai falar, ó, você vai usar saltinho alto, vai usar um tênis, né, com uma palmilha, você vai saber. E o dia que eu usar uma rasteirinha, você vai saber que você vai sentir a dorzinha lá. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o máximo de adaptar os seus calçados, nem isso. Você vai se cuidar pra você não sentir dor. E aí, quando você olha pra isso, né, eu sou normal, eu me respeito, eu sei os meus limites, eu me conheço. Eu sei os caminhos que me levam ao buraco, eu não vou entrar no buraco, não vou, já sei o caminho que me leva. E se eu entrar, eu sei que eu não estou sozinha, porque eu fiz uma rede de apoio para me ajudar, para me levantar, para me apoiar. E não é um apoio de opinião, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não, pessoas que saibam te ajudar nesse processo, ok? Porque não é sobre boa intenção, é sobre um saber especializado, embora não afete mais a sua saúde e a sua sanidade. Então ela tem a doença crônica que está estabilizada, ela respeita, mas não afeta, mas nem sua saúde física, nem a sua sanidade mental. A recuperação de Brena ainda é estável. É preciso um longo tempo para os novos estilos de vida saudáveis parecerem certos, em vez de forçados. No começo, qualquer mudança a gente precisa fazer força mesmo, força. Eu quero, eu vou, eu boto 10 despertadores para eu despertar, para eu levantar, para malhar. Eu peço, sei lá, uma amiga para me ligar, eu faço uma rede de apoio, eu falo, amiga, agora eu mudei minha alimentação, eu tenho um terapeuta, eu faço uma rede para eu, começar. A Vanessa colocou aqui, não, antes a Maria falou, né? A Maria Pureza falou, eu sei bem o que é isso, né? Uma pessoa que vai, você não sabe onde tá, né? É complicado. A Vanessa falou, já passei por esses processos, bulimia e anorexia, um processo primeiro de aceitação para depois começar a aceitar o tratamento. Exatamente. Tem uma coisa, né? Essa coisa de esconder, né? Essa parte de esconder. Esconder as nossas falhas, esconder que a gente vive isso, esconder é muito desafiador, porque enquanto a gente está no escuro, a gente fica mais ainda no escuro. E ninguém pode ajudar, porque a gente vai criando as nossas muralhas, os nossos escudos, a pessoa chega, a gente já vai estendendo, sim, porque não pode entrar. E aí é claro que a gente tá falando de opinião, de família faladeira, pessoas que querem nos controlar, e ok. Mas a gente precisa de apoio, sim. Porque é uma coisa que pode levar à morte, né? As meninas na anorexia, elas têm amenorreia, elas param de menstruar.
Elas têm, elas ficam com muito frio porque o tecido adiposo vai embora. Elas se olham no espelho e se veem muito grandes. É um desafio muito grande. Eu venci, graças a Deus, e as pessoas que me apoiaram e aceitaram me ajudar. Exatamente, é uma decisão, eu preciso de ajuda. E a ajuda não é ser magra, porque a bulimia e a anorexia é muito isso, assim, ó. Depois que eu for magra, depois que eu chegar a este padrão, aí o mundo se tornará perfeito. Aí, ó, eu serei linda, serei aceita, os problemas irão acabar. Só que não é verdade. Não é verdade. Não tem nada na vida que vai fazer os problemas acabarem. Mundo real, tá? Ó, mundo real não tem isso. Não tem. No mundo real existem problemas e soluções. E existem problemas sem solução. E quem tem que se mudar no momento que o problema não tem solução? Você. Eu preciso mudar quando o problema não tem solução. Ou quando a solução não depende de mim. É exatamente. Eu tive amenorreia. E é muito desafiador. E além disso, né, as meninas que têm anorexia, elas também querem esconder a amenorreia, né? Quando elas vão ao médico ou vêm no processo terapêutico, qual foi sua última menstruação? Ah, não sei, foi mês passado. Você sabe que não é, né? Tem a coisa da negação, da mentira, mas uma mentira muito ligada à negação para evitar o julgamento, né? Não é uma mentira, tá mentindo, não. É evitar o julgamento. Maravilhosa essa abordagem de ouvir. Ficaria horas ouvindo. Obrigada, Estela. Vamos que vamos, gente. Vamos terminar. E aí a gente vai pensando, né? Sobre como saber disso e hoje interagir com homens cautelosamente. Além dela aprender lá, ó, a questão da compulsão, tratar isso, hoje ela começa a interagir com homens cautelosamente para não entrar no vício, ok? Como um radar. Como radar mesmo, sabe? Olhar para aquilo e não se envolver ao ponto de você ser um com aquilo ali e não saber quem é você, quem é o outro. Não, peraí. Eu sou eu, você é você e decidimos caminhar juntos. Mas eu não preciso abrir mão da minha identidade porque eu escolhi caminhar com você. E se alguém pedir para você abrir mão da sua identidade, foge. Foge porque é cilada, te isolou, quer que você não seja você. Olha, bota um palitinho no olho assim, ó, e começa a avaliar essa questão. Porque se você é tão legal, tão bonita, tão simpática, tão educada, tão inteligente, por que você tem que deixar de ser isso tudo? Vamos questionar. Vamos questionar. Eu tenho que deixar de ser tudo que te atraiu para ficar com você? Eu não tô entendendo. Peraí, deixa eu pensar. Entende? A gente precisa pensar e questionar. Ok? E aí, como por exemplo, nunca marcar um encontro que faria faltar a reunião dos comedores compulsivos. E aí é muito interessante, né? A pessoa às vezes fala assim, que isso? Desmarca seu culto pra ficar comigo. Que isso? Desmarca sua terapia pra ficar comigo. Que isso? Não vai encontrar com suas amigas pra ficar comigo. Olha isso. O que era importante para essa pessoa? A reunião do tratamento do transtorno dela. E aí ela colocou como meta: nunca irei desmarcar a minha sessão, minha prioridade para encontrar essa pessoa. E aí, por que eu trouxe esses outros exemplos? Para você avaliar na sua vida. Você não precisa desmarcar nada para caber no mundo de alguém. Existem outros dias na semana, certamente você não faz isso todo dia, e você pode tentar encaixar essa pessoa nos outros dias, ok? A recuperação é algo extremamente precioso, porque fala de você, e tudo que fala de você é precioso, ok? E não deseja colocar isso em risco, em suas palavras. Ela não desejava. Olha as palavras dela. Tornei um hábito não guardar mais segredo, não ficar no oculto, não ficar no quarto escuro, não guardei. Coloquei como hábito. Pois foi porque eu os guardei que fiquei doente. Agora, quando conheço um homem, se parece que o relacionamento pode chegar a algum lugar, sempre lhe falo sobre essa doença.
E a importância dos programas anônimos em minha vida, do seu tratamento. Ela fala da doença e do tratamento. Se ele não puder suportar a verdade sobre mim ou me compreender, considerarei isso um problema dele. Ó, é dele, ele que não consegue, ele que não vai. Não meu. Não vou mais me desdobrar para agradar um homem. Hoje, minhas prioridades são muito diferentes. Minha recuperação tem a ver primeiro. Caso contrário, não me resta nada para oferecer a ninguém. Preste atenção nisso. Minha recuperação tem de vir primeiro. Caso contrário, não me restará nada para oferecer a ninguém. E aí eu gosto de pensar lá na metáfora do avião. Caso de acidente, colisão, queda no mar, pegue a máscara, coloca em você, depois você coloca no outro. É isso aqui, a sua recuperação é muito mais importante do que o outro. Só vivo salva vidas, só vivo ajuda pessoas, só vivo dá amor. A Erika tá perguntando qual é o livro? Mulheres que Amam Demais. Nós hoje terminamos o 8º capítulo, gente, coisa mais bonita, né? Eu gosto, fico feliz, animada. Nós temos alguns capítulos ainda. E no capítulo que vem nós vamos falar de morrer por amor. Ah, eu gosto disso também. Apesar que eu gosto de todos os capítulos desse livro, né? Por que, Irlânia? Porque nos faz colocar luz, acaba desconstruindo tudo aquilo que falaram pra gente. E a gente pode questionar, será que é verdade que falaram pra gente? Na melhor das intenções que me foi dito, será que é verdade? E averiguando, pode ser que você entenda que é verdade. E pode ser que você entenda que não há verdade nenhuma. E qual é a parte boa de saber que é verdade ou que é verdade, se não é verdade? Porque o que é verdade para o outro pode não ser para você. E o que é para você pode não ser para o outro. Mas o importante é você ser fiel aos seus valores e às suas verdades. E tem uma frase que eu gosto muito, que está naquele livro Poder Sem Limite, do Tony Robbins, que é: valores governam as nossas decisões e no momento de decisão o nosso destino é traçado. E talvez o seu valor seja família. Então todas as suas decisões estejam relacionadas à família. Talvez os seus valores sejam sobre Deus. Tudo que você pensa em Deus antes. Será que eu vou agradar a Deus? Será que Deus vai estar nesse negócio? E aí, antes de tomar a decisão, Deus. Será que meus valores estão relacionados a filhos? E aí você tem que se conhecer para saber partindo de que valor, de que princípio você toma as suas decisões. Porque é a partir das suas decisões que o seu destino é traçado. Então, espero que você tenha gostado. Semana que vem nós estaremos aqui no capítulo 9. E eu já vou começar a fazer a pesquisa aí nos stories pra gente saber o próximo livro que a gente vai estudar. Porque o clube do livro não vai parar. Por que, Irlânia? Porque a gente precisa estudar. O estudar, ele é a venda que faz com que a luz habite nos nossos olhos. E sem essa luz, a gente é uma cobra cega, assim, ó, tateando. E aí, quando a luz vem, o nosso espírito tem o direito de habitar na luz. Então, a gente precisa estudar. Então, o Clube do Livro vai ficar conosco. Por quê? Porque tá ajudando um monte de gente. Eu tenho recebido muitas coisas legais e isso me deixa feliz. Então, vamos juntas. E a Vanessa perguntou: valores governam as nossas decisões e é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. Vou colocar essa frase agora no stories, tá? E aí a gente vai conversando. Beijo, beijo, beijo e até quarta-feira. E todo dia tem conteúdo aqui. E se você tiver alguma dúvida, quiser que eu fale de alguma coisa, coloca que a gente vai se falando. Beijo, Maria. Beijo, Andressa, chegou agora. Beijo, Vanessa, Vidinha, né? Que eu olho o nome e eu fico assim, gente, tem que lembrar o nome da pessoa. Beijo todo mundo, gente. Beijo pra vocês. Vamos nos falando.
Se quiser saber de alguma coisa, pergunta que eu terei o prazer de te responder aqui, ó. Érica, maravilhosa da logoterapia, vamos conversar porque eu adoro o Victor Franco, a gente deve ter muita coisa pra trocar aí. Beijo, beijo, tá? Tchau, tchau e até outro dia.